De volta. Presidente, quanto a esse marco regulatório, nós já falamos aqui, mas eu queria fazer uma analogia, ou tentar levar essa analogia para quem está nos assistindo aqui. O senhor veio do setor de energia, o setor de energia elétrica, e num período em que houve uma grande mudança e a universalização do atendimento de energia elétrica à população, que chegou hoje a mais de 99%. E houve, na época, um grande aporte de recursos públicos, até na mão de empresas privadas. O senhor estava falando agora da questão do entendimento da população, de que ela precisa pagar para que o serviço permaneça com qualidade. Esse problema também tinha no setor de energia, que tinha uma inadimplência relativamente alta, né? Mas tinha uma outra questão que foi resolvida ao longo do tempo, que foi o arcabouço regulatório em que o setor de energia foi colocado, né? Foi criado órgãos como a ANEEL, Agência Nacional de Energia, o Operador Nacional do Sistema, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma série de instrumentos que foram criados para entrar digamos assim, num ambiente mais complexo, que foi se estabelecendo com a presença do Estado e da iniciativa privada. Uma coisa que nos preocupa, e acho que a todos que têm acompanhado essas mudanças todas, é porque a lei de 2020, ela colocou dentro de uma agência que já existia, que é a ANA, Agência Nacional de Águas, uma atribuição que ela não tinha antes, né? Que era acompanhar e regular o sistema. E nos próprios estados, nós não temos essa coisa bem estabelecida, né? Alguns estados muito bem estabelecidos. Aqui no Maranhão, nós já tivemos a Agência de Serviços Públicos, que depois foi fundida com a MOB, que era de transporte e mobilidade, mas parece que também não está ainda preparada para regulamentar ou acompanhar a regulamentação, ou mesmo fiscalizar a entrada da iniciativa privada ou até do próprio Estado. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que são duas faces da mesma moeda. Nós precisamos ter um ambiente de regulação claro, tranquilo, para que tanto o ente estatal ou o ente privado possa caminhar no avanço dos serviços. Antes de ir direto ao estabelecimento daquilo que os nossos cidadãos maranhenses precisam estar atento, as grandes corporações do setor de saneamento são públicas. Sabesp, Sanepar, Cagesse, né? A última gigante foi entregue para a iniciativa privada, que era do Rio Grande do Sul, mas nós temos aí uma relação de praticamente 15 a 16 empresas do setor que são superavitárias. As outras vão tentando sobreviver com alguma dificuldade. Mas comparando, você citou muito bem o aporte de recurso que veio do poder público ou do fundo de reversão que tinha, que era o RGE, né, dentro do próprio setor elétrico. Isso ajudou demais a universalização do serviço, retirando mais de 5 milhões de pessoas que viviam no escuro, né? Mas isso foi poder público, praticamente recurso não oneroso. Na formatação da 14026, não foi levado em conta. Isso é fato. O que o presidente Lula no decreto estabeleceu foi o regramento para que o poder público federal pudesse ajudar as companhias estaduais, vai até 2025. Porém, ela vai ter que apresentar um plano de meta de sustentabilidade econômica financeira para poder ela fazer jus a isso. Além de que a regulação constitucional, né, que são as autarquias estaduais que terão que ser colocadas, ou agência reguladora, é imprescindível para você dar garantia da prestação de serviço, né? Comparando com o setor público, com o setor elétrico, o saneamento deve caminhar na mesma linha. O que aconteceu de imediato? Novas redes, sistema robusto de funcionamento e atendimento, suprimento de energia, entendeu, com fontes adequadas, para que chegasse à casa dos consumidores e chegou a cobrança também com tarifa. No setor de saneamento, no nosso caso, a tarifa é bem pequena, mas nós vamos precisar encontrar o equilíbrio para poder avançar nesse recurso, né? Que é
fornecer e universalizar o serviço para todos. Então, o ambiente é propício para que, naquilo que é princípio, nós concordamos, que seja a universalização do serviço, a companhia, junto com a iniciativa privada, tenha a oportunidade de fazer a sua contraprestação de serviço. Se não, vejamos, como é que você faz a redução de perdas? Primeiro, as perdas, né, que nós chamamos de perda técnica, dentro do próprio sistema, redes, entendeu, e tudo mais que nós temos de vazamentos não visíveis e os visíveis, pressupõem uma carga de serviço da iniciativa privada remunerada, né, muito forte. E substituição com investimento daqueles pontos que estão frágeis. Exemplo, as redes de amianto, que nós precisamos fazer essa substituição. Isso eu ia colocar esse ponto, né? Que, por exemplo, é evidentemente que todo o processo que nos últimos 30 anos o setor de energia passou no Brasil, talvez mais fortemente nos últimos 20 anos, quando teve aquele grande apagão no início desse século, foi, digamos, a entrada de novas tecnologias. O setor hoje tem muito mais tecnologia que tinha no passado. Não falta isso um pouco no setor de saneamento, essa questão da tecnologia, de equipamentos mais modernos, práticas inovadoras? Não falta isso um pouco, presidente? Para nós falta muito. Se eu citar a você que o Maranhão inteiro conhece a grande obra do ex-governador João Castelo, que foi o Italuís, nós ainda estamos cuidando do Italuís sem automação. Um sistema que precisa ir automaticamente de um retrofit, de um processo de automação, que não é uma coisa tão difícil de fazer. Então, esse avanço, ele é natural acontecer, né? Mas o processo inteiro da captação, do tratamento e do encaminhamento para a cidade de São Luís. Então, nós vamos caminhar fortemente nesse sentido. Acho que a oportunidade de você entrar com novas tecnologias é muito importante. A companhia, fazendo novamente o paralelo, a concessionária de energia está usando medidores digitais. O setor de saneamento já tem. Alguns estados já está fazendo, sobretudo em unidades verticalizadas. Inclusive medição remota, né? Pronto, então nós vamos caminhar para isso, é natural. Agora, como você perdeu bastante tempo, eu acho que o passo vai um pouco mais lento, né? Mas é um caminhar. Eu acho que a atividade do setor, eu olho com muitos bons olhos, porque vai carregar a grande monta de investimento do poder público e do capital privado. Isso fará com que a engenharia, que no primeiro governo do presidente Lula esteve no setor da construção civil com Minha Casa Minha Vida, o grande indutor da construção civil, provavelmente esse eixo vai ser deslocado para o saneamento e lá agregado a muitas coisas, uma cadeia de engenharia mecânica, de produção, de engenharia química, é um complexo industrial que vai movimentar muito a academia com formação de novos profissionais, não é? E fazer com que essa dinâmica de entrada de novos parceiros no setor seja muito mais rápida. Tem muita coisa a ser feita. Agora, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, na 14026, é que ela reconhecia, digamos assim, a baixa capacidade de municípios pequenos ou de orçamentos curtos de tomar conta sozinho, apesar de ser a sua atribuição, e aí incentivava a regionalização através de um mecanismo inteligente, que era assim, olha, você vai ter disponibilidade de recursos públicos federais desde que você esteja dentro de uma regional, de um consórcio, mas sozinho você não vai ter. Porque são realidades diferentes. Há uma questão de 3, 4 anos atrás, eu estive visitando algumas cidades dos Estados Unidos, a convite lá de um fabricante, e nós vimos que esse conceito de empresa estadual, ele praticamente não existe, né? São os municípios que tomam conta. Evidentemente que municípios com outra condição financeira, mas o que nós vimos muito foi outras tecnologias para tratamento de água, de esgoto, né? Até a compactação, né? Você ter, por exemplo, você vai pegar um bairro, você não precisa criar uma grande estação. Você dentro de um container você tem uma estação que você chega e leva até aquele bairro.
e principalmente em cidades onde isto, me parece que no litoral do São Paulo já está usando isso, que são as estações periódicas. Quando aumenta muito a demanda, você coloca lá uma estação adicional. O que isso está previsto dentro dos planos da Caima para os próximos 4 anos? O que nós estamos pensando de forma ordenada neste primeiro momento é fazer com que o que nós já produzimos chegue na torneira das pessoas. Sim. Esse é o primeiro ponto. Que parece elementar, mas não é. Pronto. Né? É incrível um presidente da companhia estar dizendo isso, mas é a realidade dos fatos. Nós estamos reconhecendo a nossa deficiência. Porque produzimos bem. É uma coisa boa, a produção é boa, né? Produzimos bem, mas não chega na torneira das pessoas. Isso é fato vinculado direto às perdas técnicas e à perda comercial, que é na sangria, por exemplo, é um exemplo de perda técnica. Né? Você tem um volume grande. Apenas um dado. Quando nós saímos com a rede de 900 milímetros de Bacabeira para São Luís, nós temos uma perda de 1.000 metros cúbicos por hora. Nós estamos falando de 1 milhão de litros. É muita coisa. É muita coisa. Fora que então, isso é desperdício de energia também. Claro, né? Esse processo inteiro é movido por motores. É energia elétrica. Então a gente precisa fazer com que essas coisas vá reduzindo gradativamente, porque na hora que se reduzir isso, a água começa a chegar onde efetivamente deve chegar. A situação de intermitência, que é o que todos nós colocamos, é apenas aqui para, novamente, os nossos cidadãos maranhenses, é você tirar a água de uma área e transferir para outra. Mas este movimento não implica parada de equipamentos. Ele está funcionando 24 horas. O que nós temos que corrigir é exatamente a parada desses movimentos. Ou provavelmente com a implantação de um serviço, ou hidrometrando e percebendo que havia perdas muito fortes no consumo, e isso fazendo com que se gere um volume de água que chegue para todos. E principalmente, a hidrometração, ela traz uma disciplina e uma justiça social. O consumo começa a estar mais regulado, né? As pessoas vão consumir com um pouquinho mais de cuidado, porque para quem não precisa, vamos tratar de uma tarifa social. E por que não? Para quem não tem condições, é exatamente esse o caminho. Para quem tem um pouco mais, a educação do uso, do consumo, para ver se abriga dentro de uma faixa que seja administrada a seu bolso. Então, eu acho que Zé Arthur, falando aqui para todos os maranhenses, é um desafio muito grande. Ninguém acreditaria que povoados tão longevos quanto tem o nosso estado chegasse energia, mas chegou. Eu sou do verbo esperançar. Eu acho que nós nunca podemos entender que não há solução para problemas. Nós da engenharia fomos talhados para isso. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo à frente da companhia, com todos o time que está lá, né, de forma muito pedagógica. Eu acho que a engenharia aqui tem que fazer um trabalho pedagógico de análise dos problemas e solução correta para cada tipificação do problema que chega. Se nós conseguirmos avançar nesse sentido, o grande beneficiário será os cidadãos em que a CAEM estará presente e, quiçá, que todos aqueles que estejam fora da CAEMA também percebam que ela avançou. Que bom. A gente fica tão esperançoso quanto o presidente aqui, que, na verdade, eu acredito muito, né? Nós já vivemos isso em outros setores, como o setor de energia, que parecia que eram metas inatingíveis e elas foram atingidas. Mas queria agradecer a presidente Marco Aurélio, que esteve aqui com a gente para dar todos os esclarecimentos. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, eu acho que a conversa foi extremamente positiva. Agradecer ao governador Carlos Brandão por nos ter convidado para esse desafio. Nós também já passamos pelo setor elétrico
Caminhamos juntos com a antiga SEMAR, hoje Equatorial, no programa Luz para Todos. Eu acho que é um programa extremamente exitoso. Espero que, dado a regularidade normal do arcabouço jurídico que estão encontrando, o legislador vai encontrar o timing correto e nós juntos vamos caminhando, né, para a melhoria dos serviços de saneamento do nosso estado. Vai dar certo. Bem, pena que nosso tempo acabou. A gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento da B2O Partners e de Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro.